Buenas amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos informação, conhecimento e experiência daqueles que vivem do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre carne, os diferentes cortes de carne, carne a pasto, carne confinada, forma de preparo. Então, se esse assunto é do seu interesse, fique aqui com a gente. Este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente sobre carne, nós trouxemos hoje aqui Rodrigo Delfini. Ele que tem mais de 30 anos de experiência na área, é sócio proprietário da Boi Forte, distribuidora de carnes, é proprietário do restaurante Carne, Sal e Brasa e proprietário também de uma empresa de eventos chamada El Parrillero. Rodrigo Delfini, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Obrigado, Alex. Obrigado, pessoal, aí por trazer a gente aí, né? Confiar na gente, nas palavras que a gente tem a dizer, no pouco que a gente sabe, para não digo ensinar, né? Passar para frente o conhecimento que a gente tem. Então, eu sempre digo, a gente sabe aquele velho bordão, ninguém é tão inteligente que não pode aprender nada e ninguém é tão burro que não pode ensinar nada, né? Então, nesse estilo aí, nessa linha de pensamento, nós seguimos. E 30 anos de experiência não é pouca coisa, né, Rodrigo? Eu gostaria que tu falasse pra gente como é que começou essa tua história aí de mais de 30 anos de experiência lidando com carne. O pessoal, que nem o que a gente faz, todo mundo vê os tragos que eu bebo e ninguém vê os tombos que eu caio, né? Por que 30 anos? A experiência vem na formação muito antes do profissionalismo. A gente vem desde um gosto, tá? Então, desde criança lidando? Desde criança. Então, mas o teu pai não é açougueiro, não. O teu avô não é, não. Mas vem no sangue. Pode-se dizer, talvez, como diz o Beto Ventura, seja um atavismo, né? Um gosto pela coisa que a gente traz e ama. Então, eu sempre gostei de lidar com carneação, com churrasco, seja da forma que for. Sempre gostei de estar nesse meio, né? E achei uma forma de sobreviver fazendo o que eu gosto. E isso faz com que tu faça, né, o teu trabalho muito bem feito por conta dessa história, né, desse gosto pelo que tu faz. E hoje a carne vem sendo tratada aí como um dos fatores primordiais, né, não só, né, na nossa dieta aí, né, mas na dieta de muitas pessoas que dependem do fator proteína, né? Isso. Hoje eu sempre soube que a carne só faz bem, não faz mal, né? E por muito tempo a gente viu pesquisas, notícias que a carne era prejudicial à saúde. Hoje, graças a Deus, apareceu pesquisas científicas, né, com embasamento científico, que a carne não tem nenhuma contraindicação à saúde. Pelo contrário, só traz benefícios, tanto a carne quanto a gordura da carne, né? Seja a proteína animal ou gordura animal, de qualquer espécie. Esse tempo até eu estava acompanhando o relato, né, de um atleta, né, falando sobre a dieta dele baseada extremamente em carne. Então, no teu ponto de vista, a carne é essencial na dieta do ser humano. Essencial. Mas nós somos mamíferos e como é que vai ser a carne? Aí tem que perguntar para teus professores ou pesquisar na internet. Eu só sei dizer que, tipo, eu tenho um cliente meu lá na Boi Forte que é desses maratonistas e vivia tomando coisa de pote e não sei o que, e nas alturas do campeonato faltava ar, faltava força. E o rapaz começou a fazer uma dieta carnívora, tá? E a semana passada eu tava conversando com ele, melhorou o desempenho dele. Você tá falando isso aí porque você vende carne. Não, tô passando que aos poucos, agora não vai ser da noite pro dia que vai acontecer isso, mas aos poucos o pessoal vai poder
receber notícias que a carne é praticamente, vamos falar no nosso linguajar campeiro, é um remédio. É um remédio. Um santo remédio. Um santo remédio. E é coisa bem boa, né? Ô, Rodrigo Delfini, me diz uma coisa. Uma das coisas que a gente ouve muito, né? Se a gente já não passou por isso, talvez conheça alguém que já tenha passado. Quando tu chega num açougue, né? Numa casa de carnes, uma pergunta que é muito comum é: qual é o pedaço melhor que tu tem aí para assar? Né? Com base nessa pergunta aí vem algumas dúvidas, né? Tem diferença, por exemplo, de cortes para churrasco, de outros cortes, de cortes posteriores, para aqueles cortes dianteiros? Como é que tu diferencia esses vários tipos de cortes, já falando, né, na carne para churrasco? Esse assunto, nós gastemos tudo as tuas fitas que você tem de gravação e não terminamos. Não terminamos, vai longe. É bem complexo, vou tentar resumir. Porque o que acontece? Hoje a carne bovina se tornou um produto que antigamente carne era carne. Deu. Ponto final. Hoje não. Hoje tem tipos de carne, né? 100% a pasto e coxo, pasto e confinamento, só confinado, entendeu? Formas de confinamento, alto grão, com silo e ração, tem várias... Cada tipo de alimentação o animal vai produzir um tipo de carne. Precoce, vaca velha, sabe? Então tem todo uma história por trás de cada carne, para chegar lá na ponta do açougue. Daí lá na ponta do açougue nós temos que ver se estamos tratando com um profissional da área ou um que está quebrando um galho. Que hoje a gente tem uma falta de mão de obra no ramo de carne imensa, tá? E não está renovando. A safra não está renovando de açougueiro, vou te dizer para você poder entender. Profissionais especializados no entendimento de cortes de carne e de oferecer, né, pro cliente aquilo que o cliente realmente está precisando, né? Talvez essa interpretação não seja tão clara por conta, né, como tu está dizendo, da falta de profissionais nessa área. O que acontece? Eu vejo por nós lá na Boi Forte, eu tenho exímios desossadores, mas não são conhecedores de carne. Um que outro conhece um pouco de carne. Um que outro sabe cozinhar e fazer churrasco. Tá? Mas nem sempre o açougueiro é churrasqueiro e nem sempre o churrasqueiro é açougueiro. Entendeu? Aí nesse meio termo pode dar confusão. Fui lá no açougue e pedi uma carne, o cara me mandou uma carne dura. Daqui a pouco é uma carne que tá travada lá, que tá difícil vender. O cara, esse colchão de fora é bom pra assar, é especial, leve. Entendeu? Então, muitas vezes, na verdade, não é questão do corte. Inocência, é do destino que tu quer dar pra carne, né? Então, tem que ter muito cuidado. Hoje, graças a Deus, aqui na região, temos ótimas casas de carne, né? Praticamente já pode quase ser uma boutique de carne, que já tem... já tá chegando carnes exóticas. Então, aqui nós somos muito bem servidos de carne boa, tá? Porém, o nosso paladar para carne é infantil. A gente ainda tem pouco desenvolvido, então, esse entendimento pro paladar. Hoje a gente vê o seguinte, valorização na maciez da carne, tá? Em primeiro lugar. E não dão importância da forma que foi produzida essa carne, tá? Onde o resto do mundo, primeiro de tudo, o valor é sabor. Porque atrelado ao sabor vai vir a condução daquela carne até chegar na área de venda. E, Rodrigo, como é que tu atrela, então, o processo ao sabor da carne? O que interfere, né, na carne ser mais ou menos saborosa em função desse processo? Primeiro de tudo, nesse processo, é o cruzamento, né? E depois nós vamos para a idade dos animais. Quanto mais velho, mais sabor.
né? Lembrando que não adianta ser um animal mais velho criado num confinamento do que seja um subproduto ou indesejado no ramo. Estamos falando agora no caso, gastronomia, né? Agregar valor no animal, numa carcaça com que tenha sabor, né? Então, um animal bem manejado para isso aí, ele vai ter que ter um cruzamento com raças específicas que a gente tem já hoje para carne, né? E que ande bem num confinamento. Mas o que você quer? Você quer uma carne de 100% a pasto? Ela não vai terminar na maneira que a gente quer, ter a terminação de carcaça, tá? O mundo inteiro come carne confinada, tá? O confinamento hoje é uma realidade, mas existem formas de confinar para você produzir uma carne A ou uma carne B. O que é isso? Carne A, uma carne com a carcaça, com a cobertura de gordura, com o desejo do cliente, mais fina, mais grossa, né? E a carne B é uma carne confinada, como é que eu vou te dizer, em alta escala, alta produção, que é carne pro dia a dia. E isso acho que está muito atrelado, o sabor da carne também está muito atrelado ao marmoreio, né? A presença de gordura na carne. Como é que tu vê isso, essa questão de marmoreio para animais jovens e animais adultos, e a questão de marmoreio também para carne a pasto e carne de confinamento? Como é que funciona esse marmoreio sob essas condições? Vamos falar primeiro do marmoreio. O marmoreio, ele antigamente aparecia só nos animais mais velhos, tá? Com expressividade, né? Com as veias de gordura no meio da carne mais largas, né? E hoje a gente já vê animais precoces com um grande marmoreio na carne. O marmoreio está atrelado sim ao sabor, mas o sabor desejado que hoje a alta gastronomia e o pessoal conhecedores de carne, que a carne vem ganhando um rumo, como o vinho já ganhou, o café já ganhou, o chocolate já ganhou, a cerveja já ganhou. Identificar os produtos premium, né? Então a carne, a gente vê que a gordura amarela, a graxa amarela, que é muito famosa na nossa região, hoje conduz o melhor sabor, tá? Até a gente pode entrar aí para vocês verem na Europa, o pessoal, as carnes mais caras que eles usam, a gordura é amarela. Porque é um animal de mais idade, o sabor tá ali, né? A maciez, eu atrelo na minha ignorância o sabor diretamente com o animal mais velho e a maciez que o pessoal prefere no precoce. Porque o que acontece? Um pessoal do conhecimento leigo ou de pouco conhecimento, ele vai direto no precoce sem medo de errar. E daí depois que vai lá em casa e come uma carne que eu digo igual a carne da vaca velha, ele fica apavorado. E a frase que eu mais escuto: nossa, carne com gosto de carne. Então nem sempre o sabor da carne está atrelado diretamente à maciez ou ao animal precoce. O sabor da carne muitas vezes ele é encontrado, então, em animais, né, mais não vou dizer mais velhos, assim, mas que ficaram um tempo maior para ser abatido. E assim, ó, o que acontece? A gente sabe que a carne tem memória, a gordura tem memória. Então, uma vaca que ficou 5 anos no campo, criando, ela vem pro confinamento ali, daí ela fica no pasto, depois vai pro coxo e tal coisa, mas não tem como, a memória da carne, da gordura já tá feita, entendeu? Como se fosse no pinus ali, aqueles anel do pinus ali que conta a história daquela árvore, a gordura é assim. Então o animal precoce é para isso, é para ser macio e produção ligeira de carne. Que o que tem de gente para comer carne. Não. Então, assim, o precoce é isso. É uma carne, né? Então, hoje, nessa nova visão, em busca dos sabores, né?
nós não, o precoce talvez tenha uma parcela, mas o pessoal destina todos os olhares para esses animais mais velhos, que a carne tem... é uma vaca velha descarte. Não é uma vaca velha descarte. É um animal mais velho preparado para consumo. Como um precoce é preparado. Entendeu? E já existe, porque hoje a gente vê, né, esse movimento muito forte, o movimento, né, de carne a pasto, de carne de novilho precoce, esse movimento já está muito bem estruturado. Sim. E a gente vê esse movimento, por exemplo, em busca do sabor da carne, para esses animais que possuem essa característica, isso já está sendo buscado, na tua opinião? Tanto que é difícil ver a propaganda sabor, tá? Nos precoces. A gente vê a questão maciez. De fato, muito macia a carne, tá? E, de repente, um sabor não tão acentuado, porque é um bicho novo, tá? O sabor é diferente, então não quer dizer que o que a gente está tratando aqui é que a carne a pasto ou a carne de novilho precoce não tenha sabor. O que a gente quer dizer é que a carne do animal mais maduro, ela tem um sabor diferenciado. Tanto que assim, não tô falando mal do precoce de forma nenhuma. Sou consumidor de precoce, eu tenho um restaurante. Prefiro levar para o meu restaurante o precoce para servir o povo, que é o gosto do momento, tá? Quando tem uma reunião com meus amigos, tá? Uso precoce e pego um pedaço de um animal mais velho. Porque automaticamente o nosso conhecimento empírico da região sempre valorizou e deu preferência para a graxa amarela, que tá nesse animal mais velho. E quando tu faz esse tipo de evento, né, reunindo carne de animal precoce, carne de um animal mais maduro, normalmente as carnes dos animais precoces, elas estão muito atreladas às raças britânicas, né? Sim. E quando tu traz esse tipo de carne de um animal mais maduro, que raça que tu tem trazido para esse tipo de experimento de um sabor diferenciado? Hoje a gente também vamos seguir nos taurinos, né? Que são as raças britânicas, né? Europeias, que trazem um maior grau de marmoreio, né? Hoje, embora temos Nelore marmorizado aí, que são os zebuínos, né? Então, para esse nosso sistema, de preferência, animais taurinos, tá? Porque tem o maior índice de marmoreio na carne, que vai trazer o sabor desejado e a maciez desejada, tá? Isso faz com certeza a diferença, então, nessa composição, né, entre o que é precoce e o que tem um sabor mais refinado, digamos assim. Hoje, para o pessoal entender o que acontece, o pessoal prefere o precoce por causa de medo de errar em comprar outra coisa, entendeu? Mas nós aqui no Brasil sempre estamos mais atrasados em relação ao mundo em vários aspectos, né? E nesse também. A gente acompanha muito, eu pesquiso muito, leio muito nesse ramo da carne, e a gente vê que na Europa o pessoal que consome carne com maior valor agregado, esses dias tem um restaurante que eu acompanho, a Bodega El Capricho. O cara tinha um boi de 15 anos e já tinha vendido o boi inteiro antes do boi morrer por não sei quantos mil euros, assim, um absurdo, uma Babilônia de dinheiro, entendeu? Se fosse aqui no Brasil, duvido que vendesse. Talvez não tivesse valor, Por né? quê? Porque, vou culpar o brasileiro. Não temos ainda essa cultura. Que isso aí é uma cultura. Por que eles lidam tanto com o dry age? Que é um processo de maturação da carne para amaciar a carne, entendeu? Mantém o sabor e traz maciez para a carne.
E sem contar que é tipo, para eles, que nem nós fazemos uma salamada em casa, entendeu? Eles fazem o dry age deles lá. Primeiro, era a forma de preservação da carne, né? E eles acharam um jeito para... Hoje, Deus o livre, né? Isso aí tá uma... E daí eu vejo o pessoal fazendo o dry age com precoce, né? Não tem o mesmo efeito, tá? É isso aí que acontece. E falando em preparação, em maturação, é muito comum, né? Para cortes bovinos a gente fazer o charque, né? Fazer o charque ou o frescal, né? Então, como é que tu diferencia o charque do frescal? E esses são, né, uma forma de maturação da carne. Como é que tu trata isso, né, na questão de sabor também, né? Como é que tu atrela isso ao sabor da carne? O charque é um produto não tão regional nosso como o frescal, né? O frescal é maravilhoso, é famoso no Brasil inteiro. A diferença dos dois, o charque é extremamente salgado, extremamente desidratado, né? E o frescal eu chamo, na minha ignorância, de uma meia cura. Uma meia maturação? Porque ele ainda fica suculento, né? Ele fica úmido ainda, não fica tão desidratado. E eu prefiro o frescal do que o charque, né? Mas, vamos fazer um carreteiro, vamos fazer um charque, vamos fazer com charque. E todos os dois têm que ter uma gordura na carne para ficar melhor. Pode ser o de carne magra, não tem problema. Mas o bem valorizado é o que vai ter um naco gordo junto que vai fazer a hidratação da carne na hora que estiver assando, né? E quer ver se for de uma graxa amarela, daí deu. Daí é especial, só me chame. Só me chame para... Para ajudar, né? Me chame para ajudar. Outra questão que eu acho que é interessante, né? A gente falando de sabor, de forma de preparo, de maturação, eu acho que é uma dúvida que muita gente pode ter é com relação ao preparo de alguns cortes. Por exemplo, se fala muito, né, de cortes em direção às fibras, de cortes perpendiculares às fibras. As fibras, elas são um fator importante na preparação de um corte de carne. Como é que é essa relação das fibras, né, no preparo de uma carne, por exemplo? É importantíssimo. Isso aí é importantíssimo. No preparo da carne, nem tanto, mas na hora de servir ou na hora de fazer as postas para você assar. Entendeu? Conforme o jeito que você corta, você pode valorizar o teu produto ou depreciar o teu produto. Então, aí entra a mão de obra especializada. Tanto do churrasqueiro, tanto como o dono da casa, tanto como o açougueiro. Aí não adianta nós ter uma carne de primeira e dali para frente ser mão de obra de segunda. Não adianta nós produzir uma carne top e dali para frente não ser tratada como uma carne top. Que daí dá naquela história. Eu fui lá e pedi uma carne para assar, o cara me deu um colchão de fora. Nós não tínhamos uma mão de obra especializada lá na ponta. Por isso que hoje o pessoal vem buscando casas especializadas para fazer a manipulação da carne, embalagem da carne, etiquetagem, dali já sai pronta para o consumidor final. Já sai prontinho, né? Tipo, hoje tem muita busca por cortes, que é os famosos steak, que é para fazer na grelha, na parrilla, né? Que já são... embalado, tipo os bifes de chorizo ali, que é do contrafilé, ou o lombo que nós chamamos aqui, né? Fatiado, pronto pro nego só abrir o pacote e largar direto na grelha. Que ali reduz a chance de erro. E eu acho que talvez um dos erros, quero que tu comente um pouco, é que também na hora de servir, né, o corte em direção às fibras ou perpendicular às fibras muda a questão da mastigação, né? Tu vai sentir a carne mais macia ou não, ou menos macia, conforme o corte, né? Então, acho que para alguns cortes tem um corte, por exemplo, perpendicular às fibras antes, né, no preparo, e depois em direção ao contrário. Como é que é isso? Como é que isso funciona? A minha explicação é grosseira. Eu digo assim, a fibra da carne é uma tira de borracha. Se você fatiar aquela fibra,
aquela tira de borracha, fica fácil para você mastigar e para você engolir. Agora pega aquela tira Inteira? e enfia dentro da boca e tente engolir, aquilo não vai. Entendeu? Não tem como o cara lidar com aquilo. É isso aí. Eu acho que essa é a explicação mais clara que eu já ouvi sobre o tipo de corte. Porque normalmente, né? Quem já ouviu um profissional falando, depois tu pensa, mas aqui era para cortar desse jeito ou daquele. E o pessoal sempre, mas como que eu vou saber da fibra da carne? Olhe, a natureza está mostrando, a maioria dos cortes aparece. Você vai ver a fibra da carne. Agora que eu falei, de certo, alguém que assistiu, vão depois lá comprovar. Que a grosso modo são as linhas, né? Para onde estão direcionadas essas, vamos trazer assim, né? O músculo, as linhas da carne, que é o que a gente tá. Então é fácil, a gente tem que parar e prestar atenção e ver o que tá fazendo. Analisar. Eu sempre digo, a natureza está mostrando. Só que tem que olhar, tem que ver, ir atrás, ter o conhecimento. Tu gosta de assar carne, então vai te informar. Não fique muito pego em informações aleatórias. Faça, é que nem andar de bicicleta, lidar com carne. Pode ser que o primeiro assado não saia, né? Vai, faz outro. Faz outro? Eu não sei, não sei o que. Vai aprender, rapaz. Te vira, dá uma olhadinha na internet, mas é que nem eu digo. Esses vídeos do YouTube foi que nem um professor que eu fiz um curso de doma uma vez. Ele falou, eu não quero que vocês imitem o que eu tô fazendo. Se vocês assimilar 10% do que eu tô passando, beleza. Se não quiser assimilar nada, beleza. Façam do jeito de vocês. Mas agora a carne para ser boa tem que ser na parrilla. Não. Faz no espeto. Claro, o espeto chato, aquele é melhor de lidar, aquele que tem um caninho, uma canaleta pro meio, é assassino de carne. Aquilo foi produzido para churrascaria, para acelerar o processo. Entendeu? Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Aquele que tem a canaleta é como se ele drenasse a água mais rápido. Isso, aquilo para enxugar a carne mais rápido, para servir mais ligeiro, pressão, né? Porque se tu tá drenando, tu tá tirando boa parte da suculência ali, né? Vai assar mais ligeiro. E outra dúvida, falando agora em suculência, que o pessoal tem muito, né? Que eu acho que tu já deve ter ouvido falar. Sangue na carne. Mas me serviram aqui uma carne com sangue. Isso aí é o que mais a gente escuta. E realmente é sangue ali, Delfínio. O que tem ali naquele meio que o pessoal diz, essa carne veio sangrando aqui para mim. Não, isso ali se chama mioglobina. É uma proteína da carne. Isso ali vocês vão ver falar muito. Agora que tá todo mundo batendo em cima dessa tecla. Até digitem aí no Google. O meu Google é muito parceiro meu. Eu sempre estou indicando ele. Vejam o que é isso aí, que não é sangue. O sangue sai quando a vaca é sangrada no frigorífico. Tá? A mioglobina é uma proteína que ela é tom avermelhado e não é sangue. Aquilo ali garante o oxigênio dentro da carne. Então, quando a pessoa está comendo uma carne que ela vem ali, né, com aquela suculência, né? Uma carne mais aguada, digamos assim, não é sangue. Aquilo ali é puro sabor. Puro sabor, ali é carne. Aquilo ali é carne em forma líquida. Eu sempre tento mostrar, cada um tem seu gosto. Tu quer uma picanha bem passada? Não tem problema, tu vai comer uma picanha bem passada. Tá? Cada um tem seu gosto. Cabe a nós, que temos um pouco mais de conhecimento, tentar mostrar que a picanha mal passada fica mais palatável. Mais palatável, tu sente mais o sabor da carne. Já ganhei, se eu fosse cobrar uma cerveja de cada um, acho que eu ia longe bebendo. Porque o pessoal é difícil, se nego, né? Não como, viu? Come. É melhor mesmo. Depois que experimenta. Que pega o costume, né? Então, às vezes já... É que nem eu digo. Eu me criei comendo churrasco torrado e salgado. Que era a forma que era feito lá em casa. Deus o livre. O vô dizia, não, Deus o livre, sangue na carne. Né? Então, daí depois que eu fui andando no mundo aí, conhecendo as coisas, que a gente começou a aprender a comer carne. Agora, Deus o livre uma carne que não tiver esse sanguinho, digamos assim. Né? E assim, tipo, a minha esposa
preferem carne mal passada. Meus filhos também comem e não dão bola. Isso que tem 4 e 5 anos, né? Então, é assim, já começa lá atrás, na família. Daqui a pouco, o cara hoje também só come carne bem passada, mas se criou comendo daquele tipo. Muitas vezes isso vem do costume, né, Delfini? Para você que está nos acompanhando aqui, nós estamos conversando com o Rodrigo Delfini. Estamos falando sobre carne, sobre diferentes cortes, sobre diferentes formas de preparo. E você que nos acompanha, eu peço que se inscreva no nosso canal, que ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E Delfini, ponto da carne, existe o ponto certo da carne ou como tu falou, isso é uma questão de gosto, uma questão de costume, uma questão de criar, né, aquele hábito de comer algum tipo de carne com algum tipo de preparo. O ponto certo existe? Existe, cada corte tem seu ponto, entendeu? Quando eu vejo aquela lida do ponto mais, ponto menos, ponto não sei o que, aquilo chega a me dar um arrepio. Porque o que acontece? É que nem eu brinco com o pessoal lá em casa. Aqui no meu restaurante é o seguinte, tem 2 pontos. O ponto certo e o meu ponto. Que os dois estão certos. Porque o que acontece? O ponto da costela é mais para assado. É, né? Diferente do ponto da picanha, por exemplo. O ponto da picanha é mais para mal passado, entendeu? Então não dá de generalizar, porque o cara que... Eu até num evento, o cara queria assim, ó, uma costela no ponto menos, tá? É um ponto mal passado e por vezes ela vai ficar até meia dura, sendo de precoce, sendo o que for, entendeu? A costela tem que assar. E a picanha... o ponto dela é mal passada. Então, há um conflito de entendimento nisso aí. Porque você tem que ver se o ponto que você quer é o ponto que você está pedindo. Para isso, tem que ter o conhecimento da carne, da cocção correta da carne. Chamei na gramática agora. E às vezes, né, talvez a tua má experiência não é por conta do corte, né? Não é por conta daquele pedaço, é por conta da forma que aquele pedaço foi preparado. Você tem que prestar atenção assim, ó, que o ponto do vazio é um ponto suculento, né? Aqui não é tão famoso o vazio, eu uso bastante lá no restaurante e prefiro, adoro. Tanto que é o corte que mais a gente vende. O maior consumo é o vazio. E depois vem os outros cortes. Vazio, fraldinha, o fraldão, né? Eu acho que, eu não sei se é uma questão regional, mas talvez em muitos locais seja tratado com a mesma nomenclatura para essa parte, né? O vazio seria uma proporção à carne completa com todos os componentes dela que agregam nela ali para formar o vazio. A fraldinha seria feito um toalete no vazio, tira um pedaço ali que faz parte do matambre, tira um outro pedaço ali embaixo que se chama bife do vazio, que é mais para a parte posterior daí. E então faz um toalete, fica a fraldinha, né? Eu prefiro o vazio. E não gosto de muito toalete no vazio. O vazio vem com as membranas por cima e por baixo, que eu prefiro que deixe para mim fazer. Que aquilo ali protege a carne e mantém a suculência da carne. O pessoal faz um toalete excessivo para ficar bonita a carne, apresentável, né? E isso aí para mim eu não desejo, não quero. Mas para os clientes a gente tem que fazer, né? Para mostrar a carne bem limpinha. Então... Eu particularmente gosto muito da fraldinha, eu acho que para mim é um dos cortes essenciais, né? Não sei como é que tu serve lá no teu restaurante a fraldinha. A fraldinha, ou no caso eu trabalho com vazio, né? Com ele inteiro, na sua forma inteira. A gente assa ele bem, com bastante fogo, mas de longe, sabe? Aquilo ele vai cozinhando lentamente, quase como se fosse... Me fugiu o nome agora da palavra que eles usam na gastronomia. Confitar. Confitar. Quase como fosse confitar ele, né?
Temperatura média por maior tempo de cocção. E falando em temperatura, eu acho que isso também é outro ponto que pega bastante no preparo de uma carne, né? Tu identificar a temperatura correta para tu entrar com a carne. Muitas vezes se falam em selar a carne, né? Tu tem um modo pré-preparo, digamos assim. Gostaria que tu comentasse um pouco pra gente, né, sobre essa questão de temperatura e o que é a selagem de uma carne, por exemplo, né, para que tu aproveite questões como a suculência. Hoje eu sempre falo para meus amigos, né? Todo mundo sabe, eu digo, talvez eu não seja bom assador de carne, mas eu sou um bom controlador de fogo e de brasa, que é o que manda. Daí o pessoal, eu quero selar a carne. Sela a carne, mas o conhecimento dele parou por ali. Ele selou a carne, empurrou o brasa embaixo ali, fez um fogaréu, não adiantou de nada. O selar a carne, a gente vai... A carne é como fosse cheio de encanamento por dentro, assim, ó. A peça inteira, na sua porção inteira, ela tá com o encanamento, um circuito fechado. A partir do momento que você corta, você cortou todo aquele encanamento ali, ela começa a perder mioglobina, que começa a perder suculência, né? Então, quando você sela, é como cauterizar uma veia. Você selou, ali naquele lado vai parar de perder mioglobina. Você sela o outro lado, mantém toda a mioglobina dentro da carne. Toda a suculência, todo o sabor está dentro da carne. Tá? Tem gente que salga antes, tem gente que salga na hora, tem gente que salga depois. Isso aí é tudo frescura? Não. Tudo tem fundamento. Tudo tem uma lógica. Eu prefiro salgar na hora da cocção porque o nosso paladar é mais puxando pro salgado. Eu não gosto. Para mim, preparo quase sem sal, com pouco sal, né? Então, assim, mas eu vejo que a preferência regional aqui é sentir um pouco o sal a mais, né? Um teor um pouco mais elevado de sal. Então, quando tá preparando, tô fazendo. Larga na tábua, tem que descansar. Tem que descansar para poder voltar a mioglobina para as fibras, né? Isso aí, mas isso eu tô falando pro cara fazer em casa, lá no churrasco. Agora, no restaurante ali fica complicado pra gente, porque aqui nós gostamos de comer carne quente. Você vai num restaurante aí em São Paulo, nas outras cidades, nos grandes centros, a carne já chega morna na mesa, né? Se chegar aqui morna, nossa região é fria, já gela de vereda ali, já deu, né? Já não é muito bem vista esse modo de consumo, né? E outra coisa que, né, tu levantou ali, a questão do sal antes, o sal depois, né? Isso também gera uma certa desidratação da carne, né? E o sal é mais facilmente percebido, né, no nosso paladar quando é salgado antes. Uhum. À medida que tu salga ele depois, ele já não é tão facilmente sentido. Eu nunca gostei do salgar depois. Até porque a carne já está assada, ela já está selada, ela já não vai absorver mais nada. A não ser que você fatie ela, deixe ela exposta um pouco, salgue, ela vai conseguir ainda absorver alguma coisa do sal, né? Mas que nem eu vejo assim, o pessoal salgando uma peça inteira assada, é perda de tempo. Eu gosto de usar a salmoura. Então, tem muita gente que fala, né, desse tempero antes de assar, o tempero até de um dia antes de assar, né? Tu usa esse tipo de... Sou apaixonado por carne de festa de igreja, mas é uma outra proposta, né? Meu Deus do céu, um churrasco de festa de igreja agora tá proibido, mas volta e meia a gente consegue encontrar ainda nos espetos de madeira. Isso ali pra mim é o que há de melhor. Espeto de guamirim. E o que acontece? A madeira traz um sabor pro churrasco, a lenha que foi assada também, a fumaça, tudo ajuda. Posou na salmoura, mas é uma salmoura tão caprichada, fica especial. A carne vai ser uma carne mais desidratada, beleza. Mas ela vai ser bem temperada com tudo aqueles temperos, com alho burro e tudo aquelas coisas que a gente sabe que eles fazem. E é maravilhosa aquela carne.
Até o óleo burro já tá difícil de achar, né? Tá difícil. Tudo que esses produtos que nós temos, que são regionais, são crioulos daqui, já tá difícil de achar. Tradicionais, né? Da nossa cultura. Isso, a gente vê que a gente vem olhando muito pro que é de fora, né? Tanto que nem eu te falei, a boina. A boina é um troço que não é daqui. Embora eu me criei vendo gente com boina, né? Mas não é daqui. A bombacha mais estreita, beleza, tudo isso aí. O modismo faz a gente ir para outros caminhos, né? Mas a gente não pode ir muito longe. Eu digo, a gente sempre tem uma soga atada na cintura. A gente vai até um ponto, mas não é bobo, a gente volta. Antes que dê no comprimento da soga. Eu acho que isso que tu falou faz muito com que a gente pense em aproveitar o que vem de fora, né? E aproveitar em nosso benefício, mas sem esquecer aquilo que faz parte da cultura, da tradição, né? Eu acho que, se tratando de carne, talvez a gente pense, né, que a parrilla, por exemplo, né? Essa forma de assar carne é uma forma que não é tradicionalmente nossa, né? Ela está sendo implementada aqui. Como é que tu vê essa diferença, né, de carne assada, né, nesse sistema de parrilla para uma carne de churrasqueira, por exemplo, para uma carne, como tu falou, que às vezes utiliza uma salmoura de um dia antes e depois vai para a churrasqueira. Como é que tu compara essas duas formas de preparo? E eu vou te dizer assim, ó, que o cliente que admira e gosta de uma carne feita na parrilla, na grelha, em casa ou qualquer outro, que tenha um cuidado especial com o preparo da carne, com a escolha da carne, ele tá um nível acima. No conhecimento, no paladar, no ramo, no quesito carne, tá? Vai ser o cara que vai procurar uma carne com sabor, que vai levar todos os, como é que eu vou te dizer, elevar os níveis culturais dele no ramo da carne, tá? E o cara da festa da igreja é o meu pai, meu avô, é o que quer a carne assada e não dá nem bola mesmo, que é o que vai viver 200 anos, entendeu? Eu comparo assim, ó, que o cara lá da festa de igreja, você não tem que culpar e querer botar ponta, é o estilo deles, eles acham bom, gostam daquilo, eu gosto. Uma forma de criação, né? Claro, é uma tradição. Tem uma tradição, tem o hábito de preparar a carne desse jeito, né? Adoro, sou fã. Então tem várias capelas da região aí que a gente fornece carne, a gente acompanha. Sempre quando dá, eu vou ajudar no preparo, ou ir no domingo ajudar a assar ou ajudar a servir. Sou doente por isso aí, amo. E é coisa bem boa. E assim, ó, só que é um outro tipo de cliente. Então assim, ó, para nós fazer uma comparação, não me levem a mal, o pessoal que já vem buscando a forma de preparo na carne, na parrilla, na grelha, pegar uns cortes mais nobres, é o pessoal que toma uma cerveja artesanal, que valoriza o produto, que sabe buscar o que há de melhor naquele produto. O carvão, ele não vai pegar qualquer um, ele vai escolher um carvão top, vai pegar umas lenhas boas lá, caprichada para fazer o fogo, fazer uma brasa boa. A grelha dele é boa, de inox ou de ferro, tanto faz, eu prefiro de ferro. Carne, ele vai selecionar um corte do paladar dele, ele vai tomar um vinho melhor, ele vai tomar uma cerveja melhor. Esse é o cliente que vai lidar com a parrilla, vai atrás disso, né? Então nós temos dois tipos de cliente, como em tudo tem. Tem o cara que compra o carro de luxo e tem o carro que compra o carro popular, tá? E não tem problema nenhum ser tanto de um lado quanto do outro. O meu paladar é de uma carne mais com sabor, vai ser um valor mais, né? Tem um valor agregado, porque é um corte, um gado, tudo que conduz para ser um produto mais caro, um produto prime, né? E vamos ter o produto convencional, que é a carne do dia a dia, que é a carne... não é, você está discriminando. Não estou discriminando. Nós precisamos da carne do dia a dia para manter aquela carne prime. E tanto que a carne prime, na mesma carcaça, vai sair a carne do dia a dia e vai sair a carne prime. Churrasco você não come todo dia, você come todo dia bife, carne moída, carne de panela. Essa é a que nós mantém.
entendeu? E o churrasco é uma vez na semana, 2 vezes na semana. Eu tenho um número um pouco mais alto, mas assim, ó, no mais é isso. Não tenho o que achar muito o que fazer. Eu acho que isso que tu falou é uma forma de, né, agregar ainda mais valor àquele produto, né, que vem do campo. Eu acho que tu tratar alguns cortes como cortes premium, né, como cortes mais nobres, é tu mostrar para aqueles clientes que buscam isso o valor agregado que aquele produto tem, né? E quando a gente fala nisso, né, a gente vê que a carcaça vem se modernizando em relação aos cortes, né? Que eu acho que se modernizando, que eu digo, é buscando mesmo essa agregação de valor através do aproveitamento. Por exemplo, um corte que talvez possa representar isso é a bananinha, né? Talvez a bananinha seja, gostaria de saber a tua opinião sobre isso, uma das formas de agregar mais valor à carcaça, tirando, né, a nobreza de uma parte que era pouco tratada até há muito tempo atrás. Sim, muitos entendem e criticam como besteira isso aí. Mas isso é um melhor aproveitamento de carcaça, tá? Vamos usar, por exemplo, a bananinha que você falou agora aí. O que acontece? A bananinha era um corte nobre, um corte de primeira, que antigamente ia para carne moída. Hoje em dia, com o melhor aproveitamento de carcaça, tem gente que chama reaproveitamento de carcaça, eu acho errado. Eu acho que é um melhor aproveitamento de carcaça. Com as raças e melhoramento genético que o pessoal tem usado, com maior rendimento de carcaça. Então, as coisas têm que andar junto. É que nem eu disse antes, não adianta a carcaça ser de primeira se a mão de obra dali para frente é de segunda. Nós temos que tratar melhor o depois. Não adianta jogar um produto de primeira, atirar ao público. Nós temos que informar e conduzir uma das melhores formas de tratar isso. E esses cortes caem nesse assunto que eu estou te falando. Por quê? Vamos usar, por exemplo, o shoulder steak, que é da paleta. É de um corte dianteiro, tá? Antigamente era feito carne moída, panela, e hoje daí você pega a maminha, que é do traseiro lá do quarto. Maminha, R$40 o quilo. Shoulder, R$80 o quilo. O shoulder é lá do dianteiro. Tá? Que o que ia para carne moída, talvez, antigamente. Ia para carne moída, ia para carne de panela. Então, esse melhor aproveitamento de carcaça veio a somar em todas as partes. Entendeu? Vai trazer maior rentabilidade para uma casa de carne. Vai trazer um melhor aproveitamento para o pessoal que compra numa churrascaria, que compra uma caixa de paleta. Pode, daqui a pouco, tira ali os cortes da paleta, ali, o músculo para moer, para fazer a comida. Tem os outros cortes que antigamente era só para panela e hoje vai para churrasqueira e vai com elegância, tá? Não vai como, vamos, esse dá de assar. Não, vai com elegância. O troço é bom, não é... claro, salvo... Estamos trabalhando, falando de uma carcaça boa, né? De um produto premium. E isso, como tu falou, né? Só traz mais valor ao produto, porque hoje já tu não consegue mais diferenciar, por exemplo, dizer que os cortes melhores são os posteriores e os não tão bons são os cortes dianteiros, né? Hoje tu tem... como tu falou, né, especificados os cortes que fazem parte do dianteiro que são tão ou melhores que os dos posteriores. Com certeza, e os cortes que são mais saborosos são do dianteiro. São do dianteiro? São do dianteiro. Eu uso, por exemplo, eu prefiro muito mais o chuck do que o entrecô. E estão um do lado do outro, estão encostados. Bom, eu sou suspeito de falar porque eu gosto bastante de um granito. Não, o granito... Costela e granito são 2 cortes, assim, ó, que eu vou te dizer, preferência absoluta da região. Duvido um churrasco numa casa aí que não tenha ou uma costela ou um granito, ou os 2, entendeu? Ainda mais agora que os médicos anunciaram que a gordura não faz mal à saúde, nossa senhora.
O granito vai faltar no mercado. A gente gosta. E assim, ó, a gente passou por uma fase complicada que o pessoal queria olhar a carne gorda no balcão expositor, mas não levava. E a mídia caindo em cima, falando que a carne era prejudicial, que a carne era... Não podia comer carne gorda, porque a gordura não sei o quê. Hoje abrandou, graças a Deus, isso aí. Pararam, esqueceram e viram que não faz mal, pode comer à vontade. Faz muito bem, inclusive. Faz bem, principalmente para mim. É isso aí, para você que está nos acompanhando neste papo com o Rodrigo Delfini, a gente está falando sobre carne, diferentes cortes, a gente está falando sobre sabor, diferentes formas de preparar a carne. Eu peço que você se inscreva no nosso canal se já não for inscrito, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E Rodrigo, tu estava falando nessa questão ali, né, do processo ser um fator bastante importante, e eu pensei que uma parte do processo é tu escolher se tu quer assar carne no carvão ou na lenha, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco pra gente o que muda, né, tu escolher assar a carne a lenha ou assar a carne no carvão. Alex, primeiro, se me permite, eu vou voltar um pouco atrás para poder chegar nesse assunto. Quando eu comecei a me aprimorar no ramo da carne, né, me qualificar no ramo da carne, eu conheci o sistema da carne na parrilla e vi que era diferente. O meu paladar fechou bem certinho com aquilo. Uma carne suculenta, uma carne que você faça o controle de acertar o ponto dela, tá? Que é mais passada ou menos passada, é bem mais fácil do que no espeto. Então gostei muito do sistema e comecei a trabalhar com esse sistema. Talvez por modismo, mas na época, 20 anos atrás, não tinha moda disso aí. Isso aí é novo agora, né? Então comecei a trabalhar com a parrilla. E outra coisa, o pessoal tudo indo pro lado do barbecue dos americanos e coisa arada, e eu, vocês vão pra lá, então eu vou pra cá. Vou lá pro Uruguai e pra Argentina, que é pra mim os donos do assado. Esses dominam a arte, né? Tem a melhor carne, uma das melhores carnes, né? Tem a forma de assar que, pra mim, a carne ajuda, beleza? Tanto que a nossa carne aqui é tão boa quanto, né? Só falta nós qualificar a mão de obra para fazer. O que na Argentina e no Uruguai que eu vejo, a carne é excelente, pouco uso de sal na carne para manter o sabor da carne, porque o sal em excesso ele amortece nossas papilas degustativas que nós temos na língua, e daí ali amortece, você não sente sabor de nada. Então, o pessoal indo pro ramo do barbecue, não tenho nada contra, pode fazer à vontade. Eu não faço, eu prefiro assar uma carne num espeto de guamirim aí, num moquém velho, tá? Mas isso aí ninguém mais usa, interessa, é o meu jeito. Daí, eles indo pra lá pro Estados Unidos e eu vindo pra cá. Aí eu comecei a prestar atenção o porquê que o churrasco da churrasqueira não fechava com o meu paladar e o da parrilla fechava. Comecei a estudar, analisar. Eu vi que o sistema de queimar a lenha ou o carvão num lugar e puxar só as brasas para baixo da carne, ali que estava o segredo de toda a cadeia do esquema. Porque o que acontece? Ali na queima do combustível, na verdade, da lenha e do carvão, a liberação de monóxido de carbono sai tudo ali. Que o monóxido de carbono, o que faz? Altera a cor da carne, o sabor da carne e deixa a carne mais tenra, né? Ele vai interferir diretamente na maciez da carne. Vai enrijecendo a carne. Então, todo aquele monóxido de carbono foi queimado num local e para baixo da carne vem só a brasa. Vem só o calor, que é o que nós precisamos. Não vai interferir no sabor, na coloração, na maciez da carne. Vamos manter a carne no jeito que
que é comumente agradável a todos. Então isso faz bastante diferença. Tu tá com a carne ali, no caso da parrilla, e removendo a brasa para debaixo, ou no caso da churrasqueira, tu também colocar a carne só no momento em que já formou brasa. E isso, os homens velhos antigamente era o primeiro ensinamento, né? Tanto que nos interior aí você via aqueles moquenhos velho que eles tacavam o fogo 4 horas da manhã. Mas a carne só ia... 11 horas da manhã ia a carne para cima, depois estava queimado, entendeu? No conhecimento empírico deles lá atrás eles estavam certos. Então tem coisa que nós aprendemos com os mais velhos que nós temos que usar até hoje. Não podemos fugir daquilo. Não é porque eles eram mais inteligentes ou porque eles não tinham nem internet na época. É porque eles tentaram várias formas e viram qual que dava certo. Mal comparando, nessa invernada aqui só dá de botar a vaca de cria. Mas por quê? Vou botar boi. Vai tomar choque. Eles já tentaram. Eles já sabem disso, já né? sabem. Então, é isso aí. Não podemos fugir disso aí. E a importância do uso, da escolha do carvão ou da lenha vai de acordo com a tua necessidade e a tua sabedoria. Porque não adianta você pegar o melhor carvão e você não esperar fazer brasa e botar a carne em cima. E não adianta você ter a melhor lenha e você botar... Eu, particularmente... Tem um sistema que a gente faz que é assar a carne na lavareda, tá? Mas não para de virar carne nunca. Principalmente carne de ovelha na lavareda. Eu adoro. Mas daí é uma mistura de carvão com lenha? Lenha. Só lenha? E fica na lavareda mesmo, não fica pra cima. Porque se ela estiver longe, ela vai pegar só a fumaça. Então, na lavareda ali, mas é especial. Tu usa isso pra carne de cordeiro? Em algumas situações tem que ser. Tu tá numa festa e papapá e chegou mais gente lá, Nossa Senhora do Céu. E agora, eu vou fazer na lavareda, entendeu? Uma vez que tu esteja sempre virando ali... tem que prestar atenção, tem que... É conhecimento. Não pode virar a carne. Vira, rapaz. Se for preciso, salga de novo. Não tem nada, não tem um caderno de normas técnicas do churrasco. Cada um peleia com as ferramentas que tem. Eu, dependendo do dia, eu uso só o sal. Dependendo do dia, eu faço uma salmoura numa garrafa e vou passando, entendeu? Tudo tem um momento certo, um dia e tal e coisa, para não sair tudo igual. Não é que nem uma marca de refrigerante famosa que tem aí, que sai tudo igual. E às vezes ainda tem rato e coisa dentro que os outros acham. Não precisa, né? Não precisa sair tudo igual, claro. Né? Ela precisa ser saborosa. E eu sempre digo... O cara gosta de comer uma carne bem passada, coma a tua carne bem passada. Um dia, tente experimentar uma mal passada para ver se daqui a pouco o teu paladar não aceita. Teu paladar quer uma torrada. Vai comer torrada. O importante é comer carne. E... eu só tenho espeto aqui em casa. Usa o espeto, faz. O negócio é fazer bem feito. Entendeu? Não adianta querer inventar moda. Esses dias um cara pegou e me chamou... eu botei uma parrilla aqui em casa, eu queria que você me desse umas dicas que não sei o quê. Tá bom. A churrasqueira já era pequena. Tá? E ele comprou uma parrilla da internet que vai dentro da churrasqueira. Metade da churrasqueira dele ocupava com o firebox, que eles chamam ali, que é o queimador de lenha ali, né? Sobrou espaço para 2 linguicinhas e um pão de alho. Eu falei, homem, você foi fazer um beija-flor, fez um baguado, um urubu, homem. Por que não continuou no sistema dele? Pois né? Agora que eu vi. Então a natureza estava mostrando, meu filho. Pense, analise antes de fazer as coisas. Faça o churrasco no espeto, faça bem feito. Entendeu? Quer fazer na parrilla? Então ajeite uma parrilla. Não precisa ser com queimador e tal coisa, não precisa ser com regulagem de altura com manivela. Faz do jeito que você consegue. Tu não consegue comprar a carne premium, compra a carne convencional. Faz bem feito. Entendeu? Tu não consegue comprar a caminhonete mais cara, compra uma caminhonetinha ou compra outro carro. Então, não tem problema nenhum de trabalhar com uma carne convencional. Sendo bem feita, bem feito, tudo fica bom. E não existe, como tu falou, uma receita, né? O churrasco de hoje não vai sair igual ao churrasco de amanhã. Claro, mas vai experimentando. Eu ensino 100% das coisas que eu faço. Igual.
E não fica igual. Uma vez eu fui atender um restaurante aqui de Lages que tinha um chefe que estava fazendo uma consultoria e esse cara trabalhou nas cozinhas Michelin na Europa, sabe? Então, pô, o cara tem um vasto conhecimento da... E eu conversando com ele, ele falou assim: Rodrigo, num curso que eu fiz com o melhor chefe da Europa, falou até o nome, eu não lembro agora. Ele fez o curso e no final do curso ele entregou 10 ovos, um para cada aluno. 10 colheres de manteiga e 10 frigideiras. A receita, faça um ovo frito. Claro que não era um ovo pochê na época, mas era um ovo frito. Tá? Saiu 10 ovos fritos. A receita era a mesma. Mas saiu um ovo frito com a gema mole, um com a gema mais firme, um mais salgado, um meio sapecado, um foi frito dos dois lados. A receita é a mesma. O ingrediente o mesmo, mas a apresentação do prato é particular de cada um. E é uma coisa que, por mais que se siga, né, a receita tu não vai conseguir reproduzir da mesma forma. Igual não sai. Não sai. Isso ali não é uma máquina numa empresa produzindo garrafa PET. Isso ali é... E ainda tem, às vezes, falha, como toda máquina falha. Então, assim, ó, na carne, no churrasco, o que a gente precisa saber? Primeiro, o teu alcance cultural e conhecimento e tudo. Porque não adianta tu querer fazer uma bisteca fiorentina se tu não sabe assar uma linguicinha direito. Entendeu? Ah, teu dinheiro é teu, vai lá e compra e faz, vai errar. Né? Vai tentando até acertar. Então faça o simples bem feito. Eu sou fã do simples bem feito. Por isso que o nome do meu restaurante é Carne, Sal e Brasa, que é a receita mais simples do churrasco. E é coisa bem prática e saborosa. Tu não perde nada em colocar só o sal grosso, por exemplo, né? E assim, ó, não tem que estar inventando moda, porque nem o pessoal eu vejo muito querendo inventar moda, mas se atrapalha tudo. Eu digo, se é para fazer uma picanha no mumu aí, no leitinho, não sei o que faz, que eu vejo, falo, não, homem, faça uma linguicinha com pão, hein? Faça um choripã aí que tá tudo certo. E o que é simples é aquilo que vem, né, dos antepassados, claro. Aquilo que é cultural, né? Quando tu fala em cultura, eu lembro bem que meu avô falava antes de carnear uma ovelha, por exemplo, né? Tinha a hora de fechar, né, a ovelha, a forma de deixar a ovelha fechada, né? No outro dia que se carneava bem cedo, ele dizia, Deus o livre que encoste a lã nessa carne, né? Então, quando tu puxa essas questões, né, traz questões culturais, questões do simples bem feito, eu lembro disso, porque funcionava. Claro. Era uma coisa que funcionava muito bem. Eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, né? Se tu quiser especificamente trazer para essa questão da carne do cordeiro, nessas práticas que se fazia antigamente, que tinha muito conhecimento atrelado sobre a forma de carnear um cordeiro, né? Sobre essas questões que os antigos usavam. O cordeiro na nossa região, nós temos um problema cultural, tá? Que vem como todos os outros problemas nas proteínas nós temos encontrado, né? A questão cultural, por exemplo, nossa cultura era uma carne bem passada e bem salgada, né? Hoje nós estamos aprendendo a comer uma carne mal passada para aproveitar o sabor da carne, a maciez da carne, a suculência da carne, e aí cada um define qual o seu corte. Tem gente que gosta de uma costela, tem gente que gosta de um entrecô, né? E assim por diante. Então, na carne de ovelha, né? Qual foi o primeiro problema? A questão cultural nossa. Visão minha, né? Qual era o animal que ia para abate? A ovelha que não dava mais cria. A ovelha pegada de cachorro. A ovelha que deu algum problema num parto, entendeu? Esse era o animal que era conduzido para engorda, para o abate.
com certeza, e com toda certeza, um animal com sabor mais acentuado, tá? E eu prefiro, eu gosto, sempre digo, gosto de uma carne de um capão de ano, né? Dá um pelegão bom pro nego usar pros arreios e a carne e rendimento de carcaça, né? Cordeiro, beleza, maravilha, gosto também, como. Então, a carne que era oferecida era essa. E é a realidade nossa e não adianta mentir. Que faz pouco tempo que a gente aprendeu a comer cordeiro. Tá? Então, temos uma fatia muito grande de consumidor que quando você fala em carne de ovelha, carne de cordeiro se joga longe. Carne ovina, vamos tratar por carne ovina, né? Porque sabe lá o que esse pobre bicho não comeu uma vez na vida, né? Daqui a pouco um bicho que foi um bicho com a idade mais avançada, um bicho mais velho, um bicho que daqui a pouco mal carneado. Nem foi tirado as catingas, como se chama, né? Os cordeiros, eu nem tiro as catingas para não fazer furo na carne. O cordeiro já é uma carne mais magrinha, né? Então, se você ficar cavocando ali para tirar as catingas, que nós chamamos ali, que são as glândulas, já faz um buraco ali nos quartos ali, já fica mais um lugar para secar a carne. Então, cordeiro eu já não tiro as glândulas, né? E de um bicho mais velho, se for bem conduzido para o abate, isso eu tô falando no abate caseiro para consumo próprio, né? Eu não tiro, porque eu tenho todo um cuidado que eu aprendi com os mais velhos e adicionei mais conhecimentos meu. Porque o que acontece? O cordeiro, a carne, como qualquer animal, tem que estar descansado, não pode estar estressado. Pode pegar um cordeirinho de 6 meses aí e deixar ele estressado, trazer do campo correndo, suado, cansado, com cachorro raquando, gente errando o tiro de laço e tudo aquela anarquia, pode abater um cordeiro de 4 meses aí que a carne vai ter gosto forte, tá? Vai ter um sabor diferente do normal, porque liberou adrenalina na carne. Se eu estiver cometendo algum engano, me desculpe, esse é o meu conhecimento empírico disso. Então, assim, uma carne de um animal, vamos falar até de uma ovelha, tá? Um bicho de mais idade, mais criado. Ficou fechada no galpão a noite inteira, junto com o rebanho. Não ficou fechada num quartinho, estressada o dia inteiro, esperando para ser abatida à noite. Tá? A gente deixa fechado ali a noite inteira, ela vai se adelgaçando, que nem a gente sabe, esvaziando o bucho para depois no outro dia fazer o abate, né? Pega ela lá bem quieta, sem fazer correria, currumaça, pendura, faz todo o processo que a gente conhece, né? Deixa a carne orando, descansando, resfriando ao natural, para depois ir pro fogo ou ir pro freezer. Então esse processo hoje a gente vê que é o correto. Mas os homens velhos já faziam lá antigamente. Então, se eu trazer do campo numa correria, pode ser um bicho premium que vai dar problema, vai ter o gosto acentuado, vai ter gente que vai refugar. Isso aí às vezes não é levado em conta, né, Rodrigo? A gente pensa muito no tipo de corte, né? Pensa muito na nobreza desse corte e talvez precise levar mais em consideração o processo. Chegando nessa parte final aqui, né, do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse pra gente, então, a tua mensagem aí, trazendo um pouco da tua experiência, dessa tua vivência, né, para aqueles que querem preparar um bom churrasco no final de semana, para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais nessa arte de fazer carne, de fazer churrasco, baseado nessa tua vivência aí, que mensagem que tu pode deixar para aqueles que acompanham a gente? A mensagem duas mensagens, se me permite. Claro, fica à vontade. Tá? Sou fã do simples bem feito. O simples bem feito é maravilhoso. Tá? E um ajuda o outro que todo mundo vai bem. Então, cuidem, não queiram inventar moda. Faça o simples bem feito, que dá certo. E ajude o outro. Não entenda o outro como um concorrente. Entenda como um companheiro de profissão. Tá? Ajude.
para que um dia tenha a lei do retorno funcione. E sempre funciona. Então eu sempre estou aí, a gente está no comércio, tanto com a Boi Forte, quanto com o restaurante, quanto com a empresa. A gente vê bastante ações em pró e contra, né? Então a gente sempre enxerga alguma coisa que ele podia ter feito de outro tipo lá, né? Mas não fez assim. Mas daqui a pouco a faculdade da vida ensina. Então a mensagem que eu deixo pro pessoal é essa. Quero te agradecer, Alex, pelo convite. Então, tomara que eu tenha sido claro com as palavras pro pessoal aí. E se cometi algum agafe, me perdoe. E, tô aí à disposição. Quem quiser, entra em contato com os Piá aí, ou me procura nas redes sociais aí, tiver alguma dúvida, quiser algum produto que a gente tenha também, tá aí o nosso telefone, nosso contato. E novamente quero te agradecer, desculpa o tempo tomado aí, né? E daqui pra frente só alegria e vamos fazer uma carne. Eu é que te agradeço, Rodrigo, por tanta informação aí, por tanto conhecimento. Eu acho que é como tu falou, né? O simples bem feito, né, faz com que a gente faça de forma que aquilo ali fique gostoso, prazeroso, né, saboroso para aqueles que estão experimentando, falando, né, na questão da carne. E quando tu ressalta a importância dos teus amigos, né, não como concorrentes, mas como teus parceiros, eu acho que isso naturalmente vem de encontro a ti, né, num futuro. Então, eu é que te agradeço pelo teu tempo aí, né, eu que te agradeço por tanto conhecimento e ressaltar para aqueles que quiserem uma carne de qualidade, El Parrigeiro e restaurante Carne, Sal e Brasa. Isso mesmo, a gente está lá disponível dos amigos, né? O que é nosso não é nosso, é dos amigos. Pode ficar tranquilo que estamos à disposição. E se for fazer uma carne, por favor, nos chame. É isso, o pessoal aí que... às vezes a gente não é tão claro, não consegue, né? Porque com a câmera ligada e o microfone aqui é diferente de tomar um mate num galpão aí que a gente conversa, né? Mas tomara que eu tenha sido claro, que o pessoal tenha entendido que nenhuma das minhas conversas foi com má intenção. Mas com certeza... Mais para explicação, né? Eu acho que ficou muito bem claro e com certeza aqueles que nos acompanham têm, a partir dessa entrevista, um pouco mais de conhecimento a respeito da carne. Isso, e a gente quer fomentar muito mais isso. Ter mais nítido, mais explícito. Não é que a gente seja o dono da verdade, muito pelo contrário, a gente tem que aprender muito, né? Só que a gente já tem um tempinho de vivência isso aí, então a gente tem que explanar o conhecimento para que o pessoal tenha mais acertos e com esses acertos a engrenagem gira. Tá? O pessoal consome mais carne e tudo, um ajuda o outro e todo mundo vai bem. Vem no que eu te disse agora há pouco. Muito bem, então, mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. E para você que nos acompanhou neste bate-papo, este foi mais um episódio do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural.